Muito bom dia! E aí, como é que você está? Eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração nesta devocional, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, os versículos 15, o 19 e o 20, que assim registra a palavra do Senhor. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus ao apóstolo João. Este as registrou numa carta e as enviou à igreja de Laodiceia. Seria a 7ª carta ou a 7ª igreja da Ásia, a quem o Senhor Jesus então endereçou esta carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao bispo da igreja, ao líder maior e principal da igreja e também à igreja do Senhor. E o que é que ele vai dizer a respeito disto? O que ele vai falar a esta igreja e que serve como mensagem, como palavra do Senhor a toda a sua igreja em todos os tempos, séculos e eras. E a realidade da igreja que ela vem passando e vivendo ao longo destes tempos e sobretudo nos dias de hoje. Laodiceia era uma igreja, uma cidade próspera, rica, uma cidade onde havia fontes termais. E nessa cidade também havia templos erigidos a deuses pagãos. E nessa cidade o Senhor ele tinha a sua igreja, a igreja de Laodiceia. Mas ocorre que essa igreja, ela era uma igreja rica, ela era uma igreja abastada, ela era uma igreja que havia se acomunado com as práticas e as coisas deste mundo. E por isso então esta igreja ela apresentava e tinha algumas características mundanas. Juntamente com o seu líder, seja o pastor, que aqui é chamado de anjo, ao anjo da igreja, ou o bispo, ou seja lá quem for aquele que liderava a igreja. E o Senhor Jesus então escreve esta carta repreendendo esta igreja, repreendendo o pastor, e vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras. O Senhor conhece a sua obra, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua vida. E a você que está vivendo de uma maneira relaxada, de uma maneira acomunada com as coisas deste mundo, que sente-se atraído com as coisas deste mundo e que está com um pé no mundo e outro pé na igreja, o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, esta igreja apresentava um tipo de comportamento, de atitude, e refletia a sua fé mística, uma fé relativista, uma fé mundanista, como também o pastor dela. E talvez você também esteja nessa mesma situação. Aí então agora o Senhor Jesus ele chama a atenção dessa igreja dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Como que está o seu coração, a sua vida? Como que está a sua fé, a sua vida espiritual? A sua vida relacional, a sua vida familiar, como que está? Você tem sido um crente fervoroso, fiel, vivido de uma maneira íntegra, justa e reta na presença do Senhor? Ou você tem que se acomunado com as coisas deste mundo e tem permitido que as coisas deste mundo adentrem a sua vida e o seu lar e por conseguinte você tem levado a igreja a qual você pertence, participa, reúne e congrega? Por isso o Senhor vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Por quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que muitos usam este versículo para um não crente. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e te salvarei. Não! O Senhor Jesus ele está escrevendo essa carta ao pastor da igreja, ao anjo da igreja e à sua igreja. E a esses ele está chamando para o arrependimento, para a confissão de pecado, para o zelo, para o amor e a dedicação à sua palavra. Por isso essa palavra é para você. Volte-se para o Senhor, arrependa-se. E então confesse ao Senhor os seus pecados, porque Ele está te chamando, Ele está te convocando, Ele está falando ao seu coração por meio da sua palavra. Por isso ele diz:
Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele renovará a comunhão com você e você com ele, mediante o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário e a operação do Espírito Santo no seu interior. Que assim você haja, que assim você se arrepende, que assim você confesse e que assim você volte-se para o Senhor e abandone as coisas deste mundo. Pai, obrigado pela Tua palavra e por esse precioso ensinamento que o Senhor nos dá. Leva-nos a voltar para o Senhor e a nos colocar diante do Senhor e aos pés do Senhor e a viver para o seu louvor, honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que assim você volte-se para o Senhor. Arrependa-se e procure viver numa comunhão íntima, sincera, zelosa e fiel ao Senhor, hoje e sempre. Amém.